Olá, você está no canal da Igreja CI. Você vai ouvir agora uma palavra do Evangelho do Nosso Senhor que pode transformar a sua vida. Antes de liberar o vídeo, eu quero pedir para que você se inscreva no nosso canal e compartilhe, para que mais vidas sejam abençoadas. Agora sim, o vídeo será liberado. Que Deus te abençoe. Eu creio que a palavra de Deus, ela precisa passar por nós que estamos pregando. A palavra ela precisa estar viva dentro de cada coração, de cada pregador. E essa palavra, ela realmente me fez lembrar de muitas coisas. Me fez lembrar do princípio de todas as coisas. E eu queria que você abrisse sua Bíblia em Isaías 53, a partir do verso 1. Nós vamos ler alguns versículos. Isaías 53, a partir do verso 1. Eu gosto sempre de tematizar a palavra, de dar uma direção a ela. E o tema dessa palavra é o valor da cruz. E eu quero dividir aquilo que Deus falou no meu coração, dividir com você. Isaías 53 é um texto muito conhecido, ou deveria ser no meio dos crentes, no meio dos evangélicos. É um texto onde revela de verdade o amor de Deus. E a palavra de Deus nos diz assim em Isaías: quem creu em nossa mensagem, e a quem foi revelado o braço forte do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade, algumas versões falam formosura, que nos atraísse a ele. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, o homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondessem o rosto. Foi desprezado e nós não tínhamos nenhuma estima por ele. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o considerávamos castigados por Deus afligido e por Deus atingido. Mas ele foi transpassado por nossa iniquidade, por nossas transgressões. Foi esmagado por causa dos nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Tu não entendeu? Tu não entendeu. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Você só está aqui por causa de Jesus. Não, tu não entendeu ainda. Você só está onde você está por conta de Cristo. Porque Ele é Deus. Cara, tem algo que nós precisamos entender. Eu tenho tentado mudar o meu linguajar, assim, né? A gente é crente, pastor, né? A gente tem tentado ser mais sério, mas às vezes foge, não está ligado, né? As coisas assim, então, né? Perdoe. Minha esposa diz, tu tem que ser mais assim, não rola, cara, não vai, não cola. O fator Jesus, escute, o fator Jesus é na história, é muito doido isso, cara. O fator Jesus na história é um acontecimento mais relevante de todos. Cara, a terra é dividida entre antes e depois de Cristo. Não existe nenhum Deus, não existe nenhum Senhor, não existe nada que fez esse acontecimento. Não tem nenhum Deus que proporcionou isso, só Jesus. Você faz ideia disso? Ele é um Deus que dividiu a história. Até os ateus são obrigados a crer nesse acontecimento. Porque é antes e depois. Jesus, o fato Jesus, ele é incontestável.
ele é indiscutível. Cristo, Ele ainda é o Deus do ontem, Ele ainda é o Deus do hoje, e Ele sempre será o Deus do eterno. Jesus não é uma fábula, Jesus não é uma história, Jesus não é um pensamento positivo. Jesus é o Filho do Deus vivo que se fez carne e habitou entre nós. E a Bíblia diz que no terceiro dia Ele ressuscitou e Ele me deu a vida eterna. Esse é o meu Deus. É Ele. A palavra de Deus diz que o amor de Deus por nós foi tão grande que a Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho por nós. Para quê? Para nos dar uma vida eterna. Foi por amor que tudo aconteceu. A minha pergunta para você é: como rejeitar esse amor? De que forma rejeitar esse amor? Não podemos desconsiderar nenhum fato, não podemos desconsiderar a cruz. O texto que nós lemos de Isaías 53, para mim, é um dos textos mais importantes da palavra, porque ali traz todo o entendimento do sofrimento de Cristo e por que Ele sofreu por nós. Não permita, escute igreja, por favor, você que está em casa, não permita que absolutamente nada te separe do amor de Cristo Jesus. O texto de Romanos diz o quê? Pois estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem principado, nem o presente, nem o futuro, nem poderes das trevas, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de me separar do amor de Deus, que está onde? Que está em Cristo Jesus. É por Jesus, meu irmão. É só por Ele, foi Ele que mudou a sua vida. Foi Ele que mudou a sua história. Foi o amor, foi a misericórdia dEle que restaurou o seu casamento. Foi o amor e misericórdia dEle que te colocou onde você está. Foi o amor, foi a misericórdia dEle que te tirou do lugar do pecado, da dor, da tristeza, da angústia, da depressão, do sofrimento. Foi o amor de Cristo Jesus. Como não amar esse Deus? Ah, pastor, mas sei lá, as coisas acontecem, são fatalidades da vida. Nada foge do controle de Deus. Escute o que eu vou te dizer. Quando você não está em Jesus, quando você não entendeu quem é Jesus, quando você não viveu com Jesus, os acontecimentos da vida podem ser por acaso, mas a partir do momento que você o confessa como Senhor e Salvador da sua vida, Ele tem um compromisso com você e será eterno. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Tudo coopera, porque Ele é Deus, porque Ele não perde o controle das coisas. Talvez essa breve e momentânea tribulação seja exatamente isso, breve e momentânea tribulação. Nada é eterno, nada é eterno. Nenhum sofrimento terreno que você possa estar passando será eterno. Quem já passou por alguma dificuldade aqui? Quem já passou por algum problema? Ela durou para sempre? Não. Ai, pastor, mas estou vivendo outra. Fica tranquilo, meu irmão. É só o Senhor te moldando. É só o Senhor te alinhando. Eu tenho uma parada aqui, ó. Viu? Olha aí. Tem que ser crente, tem que ser crente. Tem algo no meu coração, assim fica mais bonito, né? Deserto é inevitável a todos. Todos nós vamos passar pelo deserto. Jesus foi para o deserto. Se Jesus, a Bíblia diz que nós não temos um sumo sacerdote morto, porém um que em tudo foi tentado e morreu por nós, sem pecado. Então tudo que Jesus passou, eu também vou passar. Mas Ele diz assim, mantenha-se firme, mantenha-se constante. Deserto, meu irmão, todo mundo passa. Sabia que o deserto é necessário na nossa vida? Lá está o pastor pregando heresia. Não. É no deserto que você ora mais. É no deserto que você vem para a igreja.
É no deserto que você vira um crente fervoroso, diz que não. Acordar de madrugada para orar. O deserto te molda. O deserto é necessário. Mas estar no deserto sem o Espírito Santo não rola, não tem como. E o tempo no deserto, quem determina é você. Quanto mais murmurar, quanto mais reclamar, quanto mais chorar, quanto mais você ficar meio, ó dia, ó azar, ó tristeza, pior vai ser. Senhor, eu estou aqui, essa condição o Senhor permitiu que eu estivesse, mas eu confio em Ti e sei que o Senhor vai me tirar disso, meu irmão. Deus vai mover, porque Deus ainda é Deus. Você não precisa pagar nada, nenhuma penitência, por conta de Cristo, porque Ele já pagou tudo por você. Você não precisa fazer nada, meu irmão. Talvez seja isso que mais incomoda as pessoas no mundo, lá fora. O fato de você não ter que fazer absolutamente nada, ou tem que fazer algo bem simples, para que a sua vida seja transformada, para que a sua vida seja mudada por Deus. Nós não somos salvos por nossas qualidades ou capacidades, nós somos salvos pela graça de Deus. Efésios 2, verso 1 fala assim, vocês, escute, estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, porque seguiam o presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o Espírito, e agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira de Deus. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, deu-nos a vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, não por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós que as praticássemos. Cara, nós estamos aqui por causa da graça e da misericórdia de Deus. Não tem nada a ver com a nossa capacidade, não tem nada a ver com você ser bonzinho. Sabia que no fruto do Espírito, Gálatas 5:22, existe uma diferença? O texto fala sobre bondade e benignidade. Bondade é ser uma pessoa boa, benignidade é fazer coisas boas. Eu posso muito bem ser uma pessoa boa e não fazer nada por ninguém. Mas eu posso também fazer tudo por todo mundo e não ser bom. Fazer por interesse, fazer para ter vantagens, fazer para agregar a mim mesmo, mas não ter o coração bom. Por isso que a palavra de Deus diz que Deus é bom e benigno. Por isso que a Bíblia diz que Jesus, Ele foi bom, porque Ele nos amou, mas Ele foi benigno, porque Ele morreu por nós. Esse é o nosso Deus. E não é o que você faz na igreja que vai te dar salvação, e sim Cristo Jesus, que está aqui, é o nome exposto, Ele sim nos dá salvação. Mas quando nós estamos na igreja, precisamos realizar obras, porque elas vão contar no grande dia. Isso é um outro momento, para um outro pôr do sol. O amor de Cristo te deu vida. O amor de Cristo, Ele te deu esperança. Diz que não. Diz que estar na igreja não te dá esperança. Diz que vir ao culto, ouvir uma palavra, não te dá um gás para o dia futuro. Mas deixa eu te falar algo muito importante. Viva o dia que se chama hoje.
Para de se preocupar com amanhã. Para de se preocupar com o futuro. Ei, não estou te chamando de irresponsável, não estou te chamando para responsabilidade, mas eu estou dizendo para você, confia no Senhor teu Deus, entrega o teu caminho a Ele, que tudo Ele vai fazer. Viva hoje, ame hoje, sirva hoje, abrace hoje, beije hoje. Liga para alguém, não agora, por favor, depois, e diga que a ama. Sabe aquela pessoa que você está de biquinho? Seja mais inteligente do que ela. Pega o telefone, manda uma mensagem e diga, cara, eu te amo, me perdoa. Isso é o amor de Deus, isso é o amor de Jesus. Porque Deus entregou o seu Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida. Ei, deixa eu te falar uma coisa, sabia que perdão é condição para a salvação? Talvez isso seja confrontante ao teu coração. Sem perdão não temos direito ao céu, porque a Bíblia diz que Deus nos perdoou primeiro. Talvez você está acostumado a ver os pastores tudo certinho pregar, né? Aí tu pega um doido igual a mim, misericórdia. Meu irmão, eu sou do reteté mesmo, aleluia. Família assembleana, está no sangue. 1 João 4,9 fala assim, ó. Foi assim que Deus mostrou o seu amor por nós. Ele mandou o seu Filho ao mundo, para que pudéssemos ter vida por meio dele. E o amor é isto. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou primeiro. Uau! E Ele mandou o seu Filho, para que, por meio dele, os nossos pecados fossem perdoados. Uau, cara, é por Cristo. Tudo é por Jesus. Tudo é por Ele, tudo vem dEle. Tudo vem dos céus. Sabia que você é a criação de Deus? Você não é um acaso. Você não é apenas um acaso de uma união de um homem e da mulher. Não, não, você foi projetado pelo Senhor. Você foi desenhado por Deus. A Bíblia diz que Deus gerou dentro dele você. Cara, eu acho muito louco isso. E no Velho Testamento você via muito significado para os nomes. Os nomes tinham significados. E eu uma vez fui estudar o meu nome, Everton. Everton significa guardador da lei. Olha que doideira. E quando meus pais me geraram, era para a intenção, ou o que eles queriam era uma menina. Porém, nasceu um homem. Eu, aleluia. Lindo, fofo, assim. Estou emagrecendo, já perdi 2 centímetros, 3 quilos. Tá glória, Deus é bom. Daqui a pouco vocês vão ver aqui, eu não vou nem aparecer. Mentira, nunca vai dar certo isso. Você vai aparecer por causa do tamanho, Deixa eu voltar para a palavra. Daqui a pouco, não vou olhar para minha esposa, daqui a pouco ela olha para mim, então. Olha assim, Ei, nós somos gerados por Deus, e quando Deus me criou, quando Deus criou o Everton, Ele já tinha um destino, Ele já tinha algo preparado para mim. Ah, pastor, então o senhor está me dizendo que existe predestinação? Em Cristo Jesus, sim, porque Ele nos formou por um propósito. Ele não te formou para você viver a esmo. Ele não te formou para você viver da forma que você quer. Ele não te criou para você andar do jeito que você quer. Ele te criou por um propósito, para que através da sua vida você leve Ele às pessoas. Existe um vazio existencial dentro do homem, meu irmão. Existe um vazio dentro das pessoas que elas não sabem explicar. Elas procuram de tudo quanto é forma, em todos os lugares, em todas as situações, em todas as religiões. Mas quando elas chegam numa igreja evangélica, parece que é o lugar que elas se acham. Agora virou crente e mudou a vida toda. Sim, porque aqui habita a esperança, porque aqui habita o Espírito de Deus, porque aqui Jesus habita. E onde Jesus está, não existe, cara, não tem como nós continuarmos igual. Porque Ele muda, porque Ele transforma, porque Ele muda, porque Ele é Deus, porque Ele ainda é Deus. Sabe que Deus não está esperando uma perfeição sua?
Se liga nessa. Ó, lá caiu de novo. Entenda isso. Deus não busca a sua perfeição. Deus não vai te usar apenas por suas qualidades. Porque até suas qualidades foi Ele que te deu. A palavra de Deus diz que o dom é irrevogável. O dom que Deus colocou em você, Ele nunca vai tirar. Agora, você faz dele o que você quiser. Ou você canta, ou você prega, ou você usa as suas aptidões da forma que você quer. Posso te dar um conselho? Use para o reino de Deus. Use para o que o Senhor te deu. Use o que o Senhor te deu para o reino dos céus. A favor da igreja, a favor de pessoas. As pessoas buscam nos amores da vida. Amores, quando eu falo em amores, eu estou falando na geral, tá ligado? Estou falando coisas, estou falando pessoas. Estou falando sobre todas as situações da vida. Nada pode preencher esse vazio, meu irmão. Só Jesus. Só o Espírito Santo de Deus pode preencher você. Sabe quando alguém chega perto de você e ela começa a sentir algo diferente? Eu tive uma experiência louca uns anos atrás. Eu conversando com uma pessoa num velório. E fomos embora depois, e etc. E depois de um tempo a pessoa olhou para mim e falou assim: cara, aquele dia o que tu falou para mim mudou a minha vida. Eu falei: o que eu falei? Eu não faço nem ideia. Mas é você, porque o Espírito de Deus habita em você, está em você. Você é templo e morada do Espírito de Deus. Jesus está em você. Cara, eu sou apaixonado pelo texto de 1 Coríntios 11:1, que o texto fala o seguinte, quando Paulo fala: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Nós temos uma responsabilidade dentro de nós. A responsabilidade do Evangelho não é apenas para os pastores desse ministério. A responsabilidade de nós é para todos nós, porque nós somos a representatividade de Cristo na terra. O que a Bíblia diz? A criatura aguarda a manifestação dos... E esse filhos do original significa filhos com o caráter do Pai. Ei, Jesus! Jesus morreu para que nós venhamos representar o reino dos céus na terra. E existe um processo simples para preencher esse vazio. Talvez você já tenha feito. Talvez você precise apenas restaurar a sua aliança. Talvez você hoje precise se reconciliar, eu não sei. Mas uma coisa eu sei. Deus preparou esse dia para você. Ah, pastor, mas tem um monte de gente aqui dentro, você está pregando para um monte de gente. Mas a Bíblia diz que quando eu trago isso para o meu coração, guardei a palavra dentro do meu coração, para não pecar contra ti. Ah, meu irmão, se você absorver tudo que o Senhor está falando aqui hoje, eu te garanto que a tua vida vai mudar. E cara, eu não estou falando sobre apenas mudar na terra. Sabe uma parada que hoje que Deus tem falado ao meu coração? As pessoas querem ir para o céu com medo de ir para o inferno. As pessoas deveriam desejar ir para o céu pelo anseio de ver Cristo Jesus. Se ligou nisso? Lá está eu de novo, aleluia. Você entendeu? Cara, eu preciso testemunhar isso. A minha avó, ela tem 94 anos. Serviu a Deus a vida inteira. Semana passada, eu e minha esposa, nós fomos lá vê-la, porque ela estava doente, ela está cansada, 94 anos, tu quer o quê? Sabe qual foi a palavra dela para minha esposa? Eu orei por ela, eu abençoei a vida dela. Mas ela falou assim para minha esposa: não ora para Deus me curar, ora para que o Senhor me leve. Cara, isso é certeza de salvação. Isso é certeza de que se ela morrer hoje, ela vai com Deus.
Isso é o desejo. Ah, pastor, mas ela tem 94 anos. Mas esse desejo precisa estar vivo dentro de nós, porque eu não sei nem o dia e nem a hora, mas o Senhor há de vir. O Senhor pode vir hoje para mim, pode vir hoje para você. E como estará o nosso coração para estar com o Criador? É esse que é o lance, é esse que nos faz pensar. Romanos 10, verso 9 fala assim, ó: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. E é aqui, de verdade, que Deus falou comigo. Meu irmão, você não está na igreja para ser abençoado. Abençoado é uma consequência da sua vida em Deus. Quem quer ser abençoado aqui, financeiramente falando? Só, irmão. Ou se eu pudesse... Só que só existe um jeito. Um único jeito. Quem sabe? Dizimar e ofertar, meu irmão. Não tente negociar com Deus. Cumpra princípios. Porque Deus ainda é um Deus de princípios. Deus ainda é um Deus que cumpre princípios. Deus não quebra princípio para abençoar você. Sabe quando a palavra diz as migalhas que caem da mesa? O Senhor não quer que você viva mais de migalha. O Senhor quer que você ainda experimente nessa terra o melhor dela, amém? Mas para isso nós precisamos cumprir princípios. Quer ver Deus transformar a tua vida financeiramente? Dizime e oferte. É princípio. Salvação não depende disso. Salvação não depende do seu dízimo. Quando você confessar e você aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você tem direito à salvação. Ponto, acabou. Mas se você quer viver o que Deus tem para você, tanto financeiramente, quanto família, quanto empresa, quanto trabalho, eu não sei o que Deus tem preparado para você, seja fiel no pouco, porque lá no muito Ele vai te acrescentar. Princípio. Sabe por que confessar a Deus é necessário? Porque o grande dia virá. Ah, pastor, mas eu já venho à igreja. Meu irmão, a Bíblia diz em Mateus 7. Esse texto, ele pega o meu coração. O texto fala assim, ó, escute, preste atenção. Senhor, eu preguei no teu nome. Senhor, eu falei no teu nome. Senhor, eu profetizei no teu nome. A Bíblia diz, Senhor, eu fiz maravilha. Sabe o que é maravilha? Maravilha é o cara não ter mão, você orar pelo cara e o cara criar uma mão. Hã? Olha que doideira é isso. Hã? O cara nascer sem uma perna, você vai orar pelo cara, a perna e a perna cresce. Isso é maravilha. E a Bíblia diz que a pessoa fez isso. Ele fez maravilhas. Cara, ele fez algo sobrenatural acontecer. Mas o texto termina dizendo assim, ó, aparta-te de mim, o Senhor falando, que eu não tenho parte contigo por conta do pecado e iniquidade. É pesado isso, não é não? Irmão, esse texto me faz pensar muito no que eu faço e como eu vivo. Porque, além de tudo, além de eu ser referência para a igreja, porque eu preciso ser referência para a igreja, eu nunca vou ser perfeito. E deixa eu falar algo para vocês, todos que aqui estão e aqueles que estão me assistindo em casa, um dia eu vou falhar com você. Talvez numa palavra, numa ação. Mas quando você olhar para mim e ver Deus em mim, a minha falha não vai significar nada para você. É assim que funciona. Deixa eu voltar para o céu. Mateus 24, 30 e 31 fala assim, ó, então, escute, presta atenção nisso. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem,
todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e glória. Deixa eu parar aqui, ó. O texto fala assim, ó, se lamentarão. Sabe por quê? Porque foi pregado, foi falado, foi dito que Jesus viria, foi falado que Jesus viria, e as pessoas não querem aceitar. E naquele dia ele vai, os céus vão se abrir, miríades de anjos vão vir, todo olho verá, toda língua confessará que Ele é o Senhor, e aquele que não confessar não vai entrar. Não entra. Não existe purgatório, não existe uma segunda chance. O dia se chama hoje. E Ele enviará os seus anjos com um grande som de trombeta, os quais se reunirão seus escolhidos dos 4 ventos, dos 4 cantos, de uma a outra extremidade dos céus. Cara, o grande dia virá. O grande dia vai acontecer. O dia que as trombetas vão tocar. O dia que o céu vai se abrir. Precisamos desejar ir para o céu, meu irmão. Deus, ora, passa. Abra comigo Apocalipse. Eu acabei não anotando aqui, mas eu acho que é Apocalipse 21. A partir do verso 1. Se não for o 20 ou 21, um dos dois. Escute. Então, vi nos céus a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens. Está falando de Jesus, com os quais Ele viverá. Eles serão, escute, os seus povos, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. Segura um pouquinho aí. Nós estamos num processo de oração aqui na igreja. Todos os domingos, das 8 às 9, a gente ora na sala do bispo. Quando a galera crescer, porque eu sei que vai crescer, nós vamos vir aqui para o lado. E à noite, das 18h30 às 19h30. Convido você a orar conosco. E eu estava orando agora pela manhã, e o Senhor me levou a entender o tabernáculo, ou me lembrou do tabernáculo. Você sabe que o tabernáculo era dividido pelo átrio, que era a parte de fora do templo, o santo lugar, que era a parte de entrada, onde tinha as mesas, onde tinha o castiçal, onde tinha os pães, e o santo dos santos. Ok? Nós estamos falando de Jesus, certo? A Bíblia diz que Ele rasgou o véu que separava o santo lugar do santo dos santos. Então entenda o seguinte: aqui em cima deveria ser o santo dos santos, aí embaixo o santo lugar, e lá fora da igreja o átrio. Cara, olha que doideira. A Bíblia diz que Jesus te deu o livre acesso a esse lugar. Você não entendeu? Você não precisa fazer mais nada, nenhum tipo de sacrifício para entrar aqui, porque Jesus, Ele rasgou esse véu, Ele abriu esse lugar para você, e você hoje tem livre acesso a Ele. Depende só de você. Continuando. Ouvi. Me perdi aqui, Jesus, me ajuda. Aqui. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Mas a antiga ordem já vai passar. Aquele que estava assentado no trono disse: estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda:
está feito. E o alfa e o ômega, o princípio e o fim, a quem tiver sede, darei de beber gratuitamente a fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isto, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Sabe o que é isso? O grande dia, o dia do Senhor, o dia que está sendo pregado que ele virá, o dia que está sendo pregado que vai acontecer, o dia que nós lemos aqui, lembrarão. Tem um texto em Pedro que fala assim, estou contextualizando, mas os meus avós, já é falado desde o tempo passado que Jesus viria. Cara, mas olha só, viaja comigo na ideia, se falaram há 50 anos atrás, eu estou 50 anos mais perto da vinda de Cristo. Jesus virá. Jesus virá. Jesus é a sua fonte de vida. Jesus é a sua fonte de esperança. Jesus é a esperança de uma vida futura. Jesus é a esperança da vida eterna. Fique em pé.